Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD. Esta é a revista, no segundo trimestre de 2022, lição dos adultos, que vem tratando do Sermão do Monte e tem como título Os Valores do Reino de Deus. Como subtítulo diz a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então, as 13 lições que aqui estão tratam da relevância do Sermão do Monte para a igreja. Por que que ele é importante para nós? E nós já estamos diante da lição de número 3, que é preparada para 17 de abril de 2022, que tem como título Jesus, o discípulo e a lei. Jesus, o discípulo de Jesus, leia-se nós, a igreja do Senhor, e a lei. Qual é a nossa relação com a lei por causa do que ensinou e do que sofreu nessa terra o Senhor Jesus. A leitura diária de hoje, quarta-feira, está na Carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 24. A epígrafe diz: a função da lei é levar o homem a Cristo. A função da lei é levar o homem a Cristo. A gente está explicando bem detalhadamente para que os irmãos compreendam e não vivam mais debaixo do jugo da servidão, como querem alguns fazer e como alguns se fazem. Então vamos tentar compreender para que serve a lei. Domingo na Escola Dominical, certamente nós teremos muitos comentários a esse respeito. A função da lei é levar o homem a Cristo, Gálatas 3, versículo 24. Eu já estou aqui com a Bíblia aberta, eu estou com a versão Revista Almeida e Corrigida, com a Bíblia de Estudo Pentecostal. Versículo 24 de Gálatas 3. Inclusive temos um trimestre aí, há anos que nós estudamos, que trata exclusivamente da Carta aos Gálatas. A Carta aos Gálatas é uma carta que surgiu justamente nesse contexto. Queriam que os irmãos não vivessem só a graça, que os irmãos vivessem a graça junto com a lei, que os dois juntos seria a salvação. Aí o apóstolo Paulo os repreendeu, inclusive a Pedro repreendeu na cara porque era repreensível, e por causa disso surgiu o Concílio de Jerusalém, quando foram discutidos esses detalhes e algumas coisas foram requeridas dos irmãos gentios. Uma delas é que os irmãos não comessem sufocado, não vivessem com prática de prostituição, a porneia, e não trouxe mais nada relacionado à lei. A lei, os 613 preceitos, ficou para o povo judeu, porque assim ele o é. Mas vamos ao texto bíblico. Gálatas 3 e 24. De maneira que a lei nos serviu é passado. Paulo está dizendo aqui, lá por volta do ano 35, por volta do ano 40 aproximadamente, foi no ano 54, foi na primeira viagem missionária. Ele esperou aí um período de 14 anos, 3 mais 14, 17, 34 com 17, 51, ele está por volta de 51 a 54 da era cristã. Aí ele está dizendo para aqueles irmãos, para aqueles judeus, para aqueles da região da Galácia especialmente, que fica ali ao norte de Antioquia da Síria. De maneira que a lei nos serviu de aio. Lá no passado a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Aqui nós temos que ou cresce em Cristo para ser justificado ou arrisca a justificação pela lei. A lei tem 613 preceitos. Tiago disse, se você quer cumprir a lei, cumpra os 613. Porque se você deixar de cumprir um preceito, somente um, você acaba com todos. Eu vou explicar. É como se a lei, os 613 preceitos, formassem um balão de ar, uma bexiga, como alguns chamam, daquela que a gente assopra e ele enche. Ao você romper, quebrar um dos princípios da lei, um dos 613, é como se você furasse este balão em qualquer que fosse a posição. Você pode escolher furar na parte lateral, na parte de cima, na parte de baixo, ali onde a gente costuma amarrar o balão, onde você quiser. Escolha furar o balão naquele local. E você vai perceber que imediatamente não existirá mais balão, porque o balão explode. Geralmente costuma-se dar o exemplo da lei, com 613 preceitos, com muitos dominós colocados numa linha.
Se você derrubar um, os outros caem. É assim que é a interpretação da lei. Se você quer viver segundo a lei, você tem que guardar 613 preceitos e tão somente para você não ser morto. Porque a lei ela vem para condenar. E quem é condenado tem que receber punição. Aí Paulo está dizendo que para eles, judeus daquela época, versículo 24, a lei serviu no passado de aio. O que é um aio? O aio é um instrutor. O aio é um educador. Os pais de família, principalmente aqueles que tinham condição, não tinham escolas estabelecidas como nós temos hoje. Nos dias de Paulo tinha a escola de Gamaliel, mas só ia para a escola de Gamaliel quem tinha condição financeira, né? Não era todo mundo que participava da escola de Gamaliel. Aí o que ocorre? Os pais então contratavam um aio, e o aio começava a cuidar da criança, orientando-a desde pequena. A mãe cuidava dos afazeres, o pai cuidava dos afazeres, e o aio trazia toda a educação no lar, a educação religiosa, trazia a educação militar, trazia a educação filosófica, o que aquela criança precisava para que ela fosse se desenvolvendo em suas fases da vida e fosse compreendendo, o aio o fazia. Fazia com que ela fosse obediente aos pais, obediente às autoridades e assim por diante. No caso específico de Israel, Israel estava no Egito há 400 e tantos anos, me parece 430. E Israel agora estava sendo tirado do Egito para ir para Canaã. Só que quando eles entrassem em Canaã, a Bíblia é muito clara em dizer, terra do fariseu, do girgazeu e de outros zeus que tem por ali, terra onde os homens praticavam toda sorte de pecado, até os filhos eles sacrificavam a ídolos. Homem deitava-se com outro homem, homem deitava com animal, era uma coisa horrível, um nojo. Aí o Senhor disse, vocês, minha nação, estão indo para uma terra onde não vão praticar isso. Aí Deus então estabelece a lei, e a lei vem dando diretrizes para o povo. O povo de Deus tem que ser diferente. Por quê? Porque era a prática, a observância desses rigores da lei que levaria o povo a afunilar no sentido de encontrar-se com Cristo, porque o seu Cristo viria. Não haveria condição de Jesus vir para Israel se Israel tivesse as práticas que as outras nações tinham. Então o aio serviu de aprimoramento para que as veredas do povo fossem trabalhadas, fossem melhoradas para receber o seu Messias que breve chegaria. Que ao chegar, conforme nós estamos lendo nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ele mostrou agora qual é o perfil daquele que participa do reino de Deus e do reino dos céus. Então o aio, a lei, ela serviu de aio, simplesmente para isso. Agora, infelizmente, há quem queira não reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz, o sacrifício que, como diz aqui o versículo 24, pela fé, versículo 24, pela fé, para que pela fé fôssemos justificados. Ninguém é justificado pela lei. A lei não serve para isso. A lei serve para matar um, condenar um e matar para que os outros não façam. Aí os outros continuaram fazendo, mas fazendo escondidos. Aí você já tem na lei o sacrifício da expiação, porque poderia ser que alguém dentro da nação não tivesse confessado o seu pecado, aí agora fazia uma expiação, colocando a mão sobre a cabeça do bode expiatório, soltando esse bode no deserto e assim por diante, para que alguém recebesse ali o perdão dos pecados ou fosse coberto o seu pecado, mesmo sem ele ter confessado dentro da nação, para que a nação não perecesse. Jesus Cristo veio trazer vida e vida em abundância. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é aquele que morreu na cruz por nossos pecados. Olha que legal. Então a lei, ela para nós, tem alguns requisitos que nós podemos utilizar. Não como lei. A gente aprende de lá e aplica aqui, porque tudo que está escrito para nosso proveito foi escrito. E há coisas que são sombra de coisas futuras. Porque se nós cumprirmos um, teremos que cumprir todos. Aí o que sobra? A lei tem 3 tipos de ensinamentos. Os ensinamentos cerimoniais, os religiosos,
os ensinamentos civis e os ensinamentos morais. A lei civil é para os judeus, a sociedade civil. A lei cerimonial é para o sacerdócio, para o culto a Deus. E a lei moral é para o mundo inteiro. E é aí onde nós entramos na lei moral, mas não estamos, todavia, debaixo da lei. Certo? Então, domingo nós discutiremos mais isso na Escola Bíblica Dominical e você é nosso convidado. A lei só serviu de aio, serviu. Foi Paulo quem disse, ela serviu, não serve mais. Se alguém por aí anda cumprindo a lei, não comendo isso, não comendo aquilo, guardando dias e dias, dá uma olhada em Romanos 14. Eu acho que Romanos 14, deixa eu tirar a dúvida rapidinho aqui. Romanos 14 ele fala do enfermo na fé ou do fraco na fé. Se você tiver coragem, você leia Romanos capítulo 14. Deixa eu ver se é isso. A tolerância para com os fracos na fé. Leia Romanos 14, aí você vai compreender se realmente você é forte ou se você é fraco, se você deve seguir os rudimentos da lei ou se você deve aguardar em Cristo. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente, envie para alguém. Vamos abençoar todos com a palavra do Reino de Deus e até domingo na Escola Bíblica Dominical. Fiquem todos na paz do Senhor.